O atual território de São João da Pesqueira tem inúmeros sítios e vestígios arqueológicos, alguns deles objeto de musealização. Compõem essa particularidade, com cerca de 7.000 anos, espólios, espaços e áreas de vários períodos cronológicos que tiveram diferentes trabalhos arqueológicos. É esta variedade representativa do que somos que vamos conhecer pela arqueologia as marcas de contacto entre comunidades e o atual território. Nos primeiros momentos de contacto entre as comunidades agropastoris neolíticas e a paisagem natural, resultaram diversas manifestações materiais e imateriais, sinónimo da necessidade, da proximidade e do valor simbólico e mágico atribuído ao significado da paisagem. Existe desde logo uma valorização dos atributos naturais, reflexo nas formas e marcas perpetuadas na paisagem. Esta importância verifica-se ao longo de cerca de 4 milénios, em que as sucessivas comunidades circulam, percorrem e posteriormente se instalam na paisagem, criando uma rede de povoamento também associada a uma estratégia defensiva, próxima da existência e abundância de recursos naturais existentes. A primeira marca de contacto conhecida no atual território de São João da Pesqueira é o abrigo com pinturas rupestres da Fragadaia em Paredes da Beira. É esse espaço mágico que agora vamos conhecer. Este abrigo personifica a arte dos caçadores-recoletores do 4º milénio antes de Cristo. Aqui foi representado o ato da caça. Motivos humanos e animais representam esse momento em que as comunidades praticavam esse ato perante a natureza. Numa primeira fase foi representada nesta laje em granito o ato da caça. Se inicialmente ele é representado de forma individual, figuração humana e a representação do cervídeo, posteriormente este ato assume um caráter ainda mais coletivo, em que são representadas mais pessoas, mais figurações humanas e mais animais, nesse ato mágico e ritual de recolha dos recursos humanos que depois o artista pintou aqui nesta laje em granito em que utilizava o ocre e daí este tom avermelhado que ficou como marca na paisagem. O Museu Eduardo Tavares tem uma exposição permanente de arqueologia que nos mostra a evolução do território de São João da Pesqueira ao longo de cerca de 7.000 anos. Nesta exposição estão inúmeros objetos e artefactos de diversos locais deste território. Da Fragadaia, desse abrigo onde está representada a caça, inúmeros objetos de cariz cerâmico, a utilização da cerâmica para aquecimento dos alimentos e também alguns objetos para a utilização da caça. Portanto, neste abrigo temporário, este lugar mágico de observação sobre o Vale do Rio Távora, onde foram pintados esses elementos humanos e também animais. Também em Paredes da Beira, a necrópole megalítica de Areita. Este era o espaço fúnebre, o espaço da morte, originalmente constituída por 5 dólmenes ou antas. Também era conhecida, este espaço, o Dolmen da Areita, pela anta da Bolsa da Senhora da Berta.
Este espaço foi intervencionado durante a década de 90 e, como dissemos, era originalmente constituído por 5 monumentos com estas fisionomias. Muito próximo do período cronológico da Fragadaia, as comunidades que idealizaram e construíram este monumento fizeram-no de forma manual. É um trabalho coletivo da comunidade que transportavam estas lajes, estes enormes blocos em granito. Falamos do período do megalitismo, esta expressão que denomina estas construções de grandes pedras. Para além das antas e dos dólmenes, também é um período em que são construídos os cromleques e os menires. Portanto, é uma construção feita manualmente pela comunidade, onde depois seriam instalados, ou melhor, depositados nesse espaço fúnebre elementos dessa comunidade. Este, como outros espaços, são constituídos pela mamoa, o corredor, os esteios e uma laje de cobertura na câmara. Pelos dados recolhidos, supõe-se que aqui teriam sido depositados pelo menos 6 pessoas. No esteio de cabeceira, a existência de um conjunto de gravuras. Ainda na câmara, uma estrutura onde seriam colocadas ofrendas. Do espaço da morte, da necrópole megalítica da Areita, estão em exposição diversos objetos, grande parte deles de uso cotidiano. Estamos a falar das cerâmicas, de machados de pedra polida, de elementos para a utilização da caça, este exuberante colar de contas e, por último, este elemento muito importante que são restos humanos. Estamos a falar de dentes destes elementos que conseguimos encontrar durante a escavação arqueológica daquele espaço. O Dólmen da Areita, pela sua fisionomia, pela sua arquitetura, pela sua monumentalidade, é um dos mais representativos dos atuais territórios da Beira e do Douro. Daí esse significado e importância que tem na construção da paisagem milenar do território de São João da Pesqueira. Deixamos o espaço da arte, da magia, onde foi representado um ato da caça. Passamos pelo espaço fúnebre, pelo espaço da morte e chegamos a um dos povoados importantes do território de São João da Pesqueira. Faz parte da rede de povoamento de Paredes da Beira e este é o espaço da Senhora da Assunção. Esta rede de povoamento, pelos dados que nós até hoje conhecemos, começa a aparecer a partir do 3º milénio antes de Cristo. Situam-se em pontos altos, pontos estratégicos, alguns deles teriam marcas defensivas, ou seja, teriam pequenas muralhas e no interior existia o espaço habitacional. Se na parte norte do território temos povoados como a Senhora de Lourdes, em Nagozelo do Douro, e São Salvador do Mundo, em São João da Pesqueira, a parte sul do território tem outra rede de povoados que complementam a visão estratégica de domínio e controle do território. Também a proximidade de recursos naturais fundamentais para a subsistência da comunidade determina a sua escolha. Falamos de terrenos férteis e da proximidade da água. Nesses locais foram recolhidos diversos materiais, cerâmicas decoradas com diferentes motivos, machados de pedra polida e elementos alusivos à cultura cerealífera. Como dissemos,
a rede de povoados do território apresenta diferentes localizações. A norte, entre outros, São Salvador do Mundo e a Senhora de Lourdes. A sul, os povoados de maior altitude, entre Trevões, Paredes da Beira e Riodades, complementam a rede local de controle do território. E será em Paredes da Beira que estas marcas dos povoados mais se evidenciam. Falamos, entre outros, de locais como os Castelinhos, Castelo Velho, Reboledo, Chãs de Morganho, que em alguns casos, como acontece aqui na Senhora da Assunção, perpetuam a sua linha de muralha. Neste caso, na Senhora da Assunção, ainda apresenta esta estrutura bem visível. Também esses locais, como acontece na Senhora da Assunção, poderão ter ocupação posterior. E serão essas ocupações, em séculos vindouros, que vão eternizar a expressão de Paredes da Beira, Cidade do Sol e dos Sete Castelos. Falar de Paredes da Beira, para mim, é sempre um prazer. Das minhas origens, das origens da terra e desta gente. Portanto, isto, segundo a lenda ou a história, era conhecida por Cidade do Sol. Cidade do Sol porquê? Porque se encontra no cimo aqui de virada a sul, no cimo deste monte, e é banhada pelo sol todo o dia. Por esse motivo, foi chamada Cidade do Sol. Mas essa cidade não se encontrava no sítio onde é hoje Paredes da Beira. Era num sítio entre Valdevila e Moitas, onde ainda hoje se encontram muitos vestígios dessa época. Portanto, pedras, paredes e outros, pronto, telhas e outras peças que se encontram por lá, espalhadas, que é preciso saber ver para conhecer. Pronto. Mais tarde, isto foi cobiçada por muitos povos, por muitos que chegaram aqui, sei lá, árabes, romanos e outros que também estiveram aqui. E entre eles houve muitas lutas, muita coisa, e também lusitanos e cristãos. Ora bem, acontece que nessas lutas destruíram a maior parte dos 7 castelos que isto tinha. Destruíram tudo, e quando aqui chegou, em 1037, suponho que é assim, o rei de Leão, Fernando Magno, só encontrou pedras caídas dessas fortalezas e desses castelos. Olhou à sua volta, só viu essas pedras e disse, bem, só pedras, é Paredes. E ficou a chamar-se Paredes da Beira. Paredes. Mas da Beira, porquê? Porque se encontra na Beira Alta, e teve o nome de Beira para se distinguir de outras freguesias que também se chamam Paredes, noutros locais. E por isso é que é Paredes da Beira. Quanto aos 7 castelos que diziam, e que julgam que é lenda, mas na minha maneira de ver não é, porque esses castelos estão escritos, portanto, no livro de monumentos militares portugueses, na página 559 e seguintes. Portanto, existiram, não é só lenda. E além disso, ainda hoje esses lugares são conhecidos por o nome desses castelos. Portanto, era Castelo de Morganhos, Castelo Velho, Castelo Fraga da Alcária, Castelo de Reboredo, Castelo Moro da Montanha e Castelo de Paredes da Beira, que esse seria o maior no cimo da Serra da Senhora da Ascensão. E esse é que vigiava os outros e recebia informações deles para atacar o inimigo quando era necessário. Portanto, são estes os castelos que havia em Paredes da Beira nesse tempo, não é? Agora, é claro que seriam uns castelos mais pequenos, uns castros, mas de qualquer maneira eram fortalezas militares.
Uma peça muito importante que existe na exposição permanente de arqueologia é o Berrão de Paredes da Beira. Estamos a falar de uma peça realizada manualmente, está na transição entre a cultura castreja e depois a chegada dos romanos. É uma peça muito característica daqui do Nordeste peninsular. Existem muitos exemplares mais para aqui, para a zona de Trás-os-Montes. Mas esta é uma peça muito importante aqui do território que nos mostra esta conciliação entre o culto da natureza e os animais. Portanto, e estas divindades locais que aqui existiam. Esta peça é muito importante porque nela tem representado diversas pormenores do animal, para além do sexo masculino, e uma inscrição com o nome da comunidade, chamemos-lhe assim, que por aqui existia, mais concretamente no território de Paredes da Beira. Portanto, é uma peça muito importante que nos auxilia e nos mostra este cotidiano das comunidades que aqui existiam. Sensivelmente, no século III a.C., a cultura romana chega à Península Ibérica. E também aí, o território de São João da Pesqueira é palco dessa ocupação romana no território. Desses vários momentos de contacto entre a cultura clássica e os povos que nele habitavam, existem inúmeros vestígios e marcas no atual núcleo urbano de Paredes da Beira, em Trevões e em São João da Pesqueira. Sítios há, como São Salvador do Mundo, em que são recuperadas antigas fortificações e vão servir como controle do território. No sítio onde nós nos encontramos, a calçada da Serra de Sampaio em Trevões, poderá ser uma marca desse período de romanização do território. Sabemos que muitas destas marcas vão ser utilizadas mais tarde, durante o período da Idade Média. Mas é um importante troço de via que fazia a ligação entre a parte norte e sul do território. Vão surgir no território e na sua organização administrativa unidades agrícolas em que são cultivados os cereais, o azeite e o vinho. São as chamadas vilae. Como dissemos, são recuperados espaços estratégicos para controle do território. Falamos de São Salvador do Mundo e vão ganhando importância núcleos habitacionais, como por exemplo Paredes da Beira, com elementos arquitetónicos ainda hoje visíveis no núcleo urbano. E se no território ficaram, entre outras, marcas dessa presença da cultura romana, como, quiçá, este troço de via que fazia a ligação entre Trevões, Paredes da Beira e, posteriormente, a outras vias importantes que faziam ligação para Viseu, existem outras marcas com outra escala que estão visitáveis para quem queira conhecer a evolução do território de São João da Pesqueira. Do período romano estão em exposição diferentes artefactos. Para além das numismáticas de diferentes períodos cronológicos, imensa cerâmica de diferentes tons que nos mostram o cotidiano e o seu uso, inúmeros elementos em vidro, pesos de tiar, a representação de troços de via que existem no território de São João da Pesqueira. Lápides, concretamente, e uma das mais importantes é que existe em São Salvador do Mundo, uma lápide funerária, que está exibida no alçado principal da Capela de São Salvador do Mundo. Outra peça muito importante é a Cupa de Trevões e mostra-nos esse culto aos mortos proveniente da cultura romana. Mais estudos, investigação e valorização de alguns dos espaços
que mostramos ao longo deste trabalho certamente contribuirão para um maior conhecimento do território de São João da Pesqueira. Contudo, a visita a algum desses espaços e às suas unidades museológicas, como esta exposição de arqueologia do Museu Eduardo Tavares, permite conhecer essa evolução ao longo dos séculos.